Olá, todo mundo. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar aqui, vai fazer um painel, uma discussão saudável aqui sobre os frameworks. E primeiro a gente vai falar aqui um pouco da história, um pouco de vantagens e desvantagens de cada framework. E antes de mais nada, eu queria saber aqui quem que está trabalhando ou gostaria de trabalhar com React aqui. Levanta a mão. Olha aí. Olha o hype, hein? Olha o hype. Com Angular, né? Quem tem? E com Vue.js. Tá chegando no hype, hein? Então vamos apresentar aqui o pessoal. Primeiro é o Eloá. Por favor, se apresente aí. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Eloá, como o Montanha já falou. Eu trabalho na Blink Trade, que é uma exchange, como posso explicar de jeito simples? Uma rede de corretoras de Bitcoin. Então, até quem quiser conhecer, dá uma googlada lá na Blink Trade, que é bem legal. E eu uso o React e React Native, então eu acabo trabalhando um pouquinho no front e um pouquinho no mobile. E foi o React que me proporcionou isso. E daí, vou contar um pouco para vocês de como usar esse framework, e depois, se vocês quiserem, pode perguntar aí. Valeu. Olá, William. Boa tarde, pessoal. Meu nome é William Grazel. Eu sou desenvolvedor web há mais de 10 anos. Comecei na web trabalhando como full stack, do back ao front, mas nos últimos 5 anos comecei a trabalhar cada vez mais no front-end e com single page applications, né? Agora PWA. Então, já trabalhei com Backbone, já trabalhei com React, já trabalhei com Angular durante maior tempo de experiência na minha carreira. E estou aí um pouquinho para compartilhar o conhecimento com vocês, a gente brincar um pouquinho aqui. Eu dei sugestão para o pessoal para darem umas espadas de espuma para a gente brincar, uns capacetes. Eles não gostaram, né, mas acho que a gente vai se divertir mesmo assim. Muito bom, cara. E o Jusilan? Bacana. Boa tarde, meu nome é Jusilan Moreto, sou desenvolvedor na Accenture. Vim da parte mais de back-end, desenvolvendo JavaScript com Node. Há um tempo atrás passei a desenvolver com Vue.js. E estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência e também ajudo a organizar o meetup de Vue.js em São Paulo. Então, eu estou aqui para bater um papo com vocês aí. Obrigado. Beleza, cara. Então, para a gente começar aqui, vamos explicar um pouquinho da história, né, a necessidade de cada uma dessas ferramentas. Vamos começar pelo React, aqui a Eloá vai contar um pouco para a gente o porquê, a necessidade de que nasceu o React. Então, o React, ele foi criado pelo Facebook. O Facebook lançou ele a público em 2013. E uma coisa que é engraçada até, o React, o Facebook falou, bom, para que criar mais um framework de JavaScript, sendo que já tem tantos? E uma coisa que é pouco intuitiva é que o React, a ideia dele não é de ser um framework. Na verdade, o React é uma biblioteca. Até na documentação oficial está escrito exatamente isso. Então, o React, a ideia dele é de construir o que chamam de Composable UI. Então, o que seria Composable? Pega exatamente aquela ideia de componente. Então, você construir essa interface de usuário com os bloquinhos. Então, você, fazendo a componentização. Então, sei lá, eu tenho um aplicativo, um timer, vamos supor, um Pomodoro. E daí, em vez de ter, sei lá, a tela, daí pega um elemento e coloca no meio da tela, vai estilizando tudo? Não, aquilo tudo, você vai ter o componente timer, dentro vai ter a caixinha de, sei lá, componente input, embaixo vai ter os botões, então, cada coisinha separada. E o legal disso é que ele esse approach, essa abordagem, encoraja a reutilização. Então, ele força você, assim, algumas boas práticas. Deixa eu ver, eu acho que da história é basicamente isso. Beleza, pode seguir aí, William, do Angular. Bom, o Angular ele nasceu em 2009 pelo Miško Hendrick, alguma coisa do tipo, dentro do Google, né? E ele nasceu, na verdade, para substituir, para tentar fazer uma coisa nova, algo mais fácil, para substituir o GWT, que é o Google Web Toolkit.
que foi uma ferramenta sensacional para o tempo dele, foi o que permitiu coisas sensacionais que a gente usa ainda hoje, como Gmail, né? Na época do auge do Ajax, onde nem existia jQuery, só que ele foi se tornando cada vez mais obsoleto, né? Foi cada vez mais difícil, como foi uma primeira abordagem, então eles resolveram fazer o Angular, que foi uma tentativa de fazer usando templates e outras tecnologias que estavam bombando em 2009, para utilizar no desenvolvimento dentro do Google. Eles gostaram, abriram o código-fonte em 2010, e então, mais ou menos junto com o Backbone, né, que acabou fazendo mais sucesso a primeiro momento, e acabou ganhando esse peso que teve. Mais ou menos em 2014, eles começaram a reescrever o framework, né, reescrever do zero, porque em 2009 não tem nenhuma das tecnologias que a gente tem hoje, né, como Web Component, Shadow DOM, a ideia de mobile e todas as novas tecnologias que a gente quer utilizar hoje, e eles falaram, tá, tem todas essas tecnologias e tem um monte de coisas que a gente descobriu na cabeçada, um monte de problemas que existem, todo mundo conhece, do AngularJS na sua primeira versão, e a gente quer fazer agora direito. Não dá para a gente ficar dando retrocompatibilidade a vida inteira. Vamos fazer de uma vez agora, e a partir de agora, depois que eles lançaram o Angular 2 em diante, aí não vão mais reescrever tudo do zero. Cada uma das versões vão ser retrocompatíveis e eles vão apenas evoluir o framework. Então, se você já conhece alguma coisa de Angular 2, você vai poder atualizar para o Angular 4, muito provavelmente apenas mudando a versão sem ter que fazer mais nada. E é assim que vai ser de agora em diante. Quem não lembra aí, né, de 2010, você entrava no site do Angular lá, digitava qualquer informação ali no input, ele já no two-way data bind, ele já completava, você, caramba, né, que é isso aí? Mágica. Magic. E aí tem a história do Vue também. O Vue é muito parecido, ele vem para resolver esse problema para implementar Web Components de uma forma simples, de uma forma eficiente, focado em performance, mas focado também em aproveitar o skill, o conhecimento oriundo aí de outras bibliotecas, como o AngularJS, JavaScript puro. Então, ele veio nessa mesma linha. Ele foi lançado, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, e com esse mesmo intuito. Eu acho que o intuito é o mesmo, só que a forma como ele combina as features é um jeito único de fazer, de cumprir os requisitos. Eu acho que basicamente esse é o apelo do Vue. E se a gente parar para pensar assim, na história dos três, né, eu acho que vocês podem me corrigir, mas o Angular veio primeiro ali, então revolucionou já uma parte. O React veio com o conceito de módulos e também estourou, veio com o conceito do Shadow DOM. E o Angular se reinventou por causa disso também, e o Vue veio também para completar, né, com mais features que a gente vai falar mais para frente, para completar essa evolução toda que teve com o JavaScript. Bom, vamos lá, a gente vai falar agora da curva de aprendizado, que é uma coisa muito importante, eu acho. Eu já li também sobre, no começo, hoje tem um Create React App lá, né, mas no começo uma das grandes críticas do React era, putz, para instalar é muito complicado, ele é só uma lib de Vue, daí eu tenho que, mas eu quero rota também, tem que instalar a rota, tem que fazer isso, aquilo. Como que é a curva de aprendizado do React hoje? Então, que nem eu estava falando, como o React ele é só uma biblioteca, ele não é um framework que nem os outros dois, eu vi essa diferença. Antes eu trabalhava com Angular, então o Angular ele decide muita coisa por você. E o React ele faz exatamente o contrário, tanto que dá até para você usar o React dentro do Angular. E imagino até que talvez dentro do Vue, mas eu nunca testei muito. Então, como ele não assume nada por você, adivinha aqui que vai ter que pensar em tudo isso. Exatamente, coitado do desenvolvedor. Então, isso pode ser muito bom ou isso pode ser muito ruim. Quando eu comecei a mexer com React, eu não fui direto para a web. Então, eu mexia com Angular na web, e daí, de repente, eu fui para o React e eu comecei com o Native, que era outra necessidade. Então, acho que talvez por isso eu não tive tanto estranhamento, porque por causa do JSX, né, JSX, o pessoal vê ali, caramba, está colocando HTML no meio do JavaScript, isso é heresia. E muita gente acha esquisito, só que como eu pensava, eu não estou codando web, eu estou codando mobile, então acho que para mim foi mais tranquilo. Até quem gostaria de começar com React, muitas vezes recomenda, comece com React Native. Acho que é muito mais simples,
você mudar toda essa sua visão, entender os componentes, começando com ele. Então, comecei, não era alguma coisa, caramba, eu estou colocando HTML no meio do meu JavaScript. Era mais assim, nossa, eu estou aprendendo a codar em mobile, então é algo novo. Então, não tive aquele estranhamento. E, sei lá, acho que, de repente, eu estava fazendo coisas em React assim, sem muito problema. Não foi, para mim, assim, foi bem tranquilo. Sobre a parte do setup, das dificuldades, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Daí, eu comento até a parte do Create React App e o que pode ser difícil quando você está começando com o React, que é mais assim esse caso. Bom, todo mundo sabe, né, com o AngularJS 1.x, a coisa mais fácil era você fazer o famoso two-way data bind, né, você começar a produzir alguma coisa muito fácil, né, parecendo aquela magia negra toda por trás. E uma das melhores coisas da primeira versão do Angular é justamente isso, né, a facilidade de você começar. Porém, isso também trazia outros problemas. Por quê? Essa facilidade que ele te mostrava desde o início, ele te induzia a diversas más práticas para você escalar a sua aplicação para uma aplicação realmente grande, né? Existe até um gráfico na época antigo de felicidade usando Angular, que parecia uma roda russa, uma montanha russa, né? Porque você começava a produzir muito rápido até que você descobria que para você fazer o negócio direito você tinha que fazer uma coisa completamente diferente, né? E daí para você dominar o Angular, a primeira versão de verdade, era muito complicado, né? Isso de encaminhar os usuários do framework de maneira errada foi uma coisa que eles resolveram mudar, aprender a lição no Angular 2. O que acontece? O Angular 2 agora, eles pegaram todas aquelas coisas que eles induziam mal na primeira versão e falaram, não, agora isso não é possível e eu vou induzir o usuário desde o começo a fazer da maneira certa. E enforçando diversas características, diversas convenções. O que acontece com isso? O Angular 2 mais agora, o Angular 2 em diante, você vai ter uma curva de aprendizado inicial um pouco maior, porque você vai ter uma stack de tecnologia que todo mundo já conhece, que a gente tem hoje, né? Que vai ser um pouquinho difícil no início para você começar. Só que a grande vantagem a partir do momento que você passou essa primeira lombada, esse primeiro passo, para você conseguir fazer da menor aplicação da PWA mais avançada que você precisar, não vão ter grandes novidades, não vão ter grandes descobertas, surpresas no meio do caminho. Claro que a gente sempre vai, né, bater a cabeça com uma coisa ou outra, porque a nossa área é assim mesmo, né, a gente às vezes perde uma tarde num ponto e vírgula, mas o framework em si não vai ficar mais na sua frente depois de um tempo. Eu acho que no caso do React, né, ele deixava isso muito aberto, não tinha todo o set de ferramentas ali disponíveis para você usar, e isso causava um pouco essa lombada inicial que você comentou, né? E no Angular já estava um pouco mais pronto as coisas para você começar. Hoje já é ao contrário, então assim, tem um ganho e perda com isso, né? Você tem essa curva de aprendizado um pouco maior no começo, mas você já tem um norte aonde seguir e vai num caminho mais... É uma das grandes diferenças, né, que o Angular sempre foi no caso do React, né? React, quando você fala, você geralmente está pensando no ecossistema, mas o React em si é uma lib, né? Enquanto no Angular, ele sempre se colocou como um framework, né? Hoje em dia, se vocês forem entrar, na verdade, no site do Angular, vocês vão perceber que eles não estão mais se definindo como um framework. Hoje, eles se definem como uma plataforma de desenvolvimento web. O que significa isso? Eles não estão mais focados, eles estão usando tecnologias da web, mas eles não estão mais focados apenas no desenvolvimento no navegador. Na verdade, a ideia deles é que todo o Angular ele foi desenvolvido o framework do Angular ele foi desenvolvido de maneiras modulares. O core do Angular ele é completamente independente do router, que é completamente independente do renderizador, do renderer. Então você tem o renderer que faz a manipulação de DOM. Mas você pode colocar, inclusive, o React Native em conjunto com o core do Angular, se você quiser fazer uma magia negra ali. E isso é o que o NativeScript hoje já faz, né? Então, a ideia dele está sendo cada vez mais te dar um ecossistema já completo, onde você pode trocar, por exemplo, o router do Angular por qualquer outro, e você não vai ficar preso àquilo, mas ele já te dá todo o ecossistema pronto, default, para você fazer aquilo, né? Você não tem que ficar buscando peças para já começar a produzir de uma maneira onde está já induzindo a boas práticas. Isso vem bastante, acho que do conceito do PWA, né, que o Eduardo falou mais cedo, que é uma coisa que o Vue já veio de cara, né? O Vue nasceu, eu acho assim, a proposta de deixar simples, tanto no single file component,
quanto numa aplicação gerada, um boilerplate gerado na ferramenta client, no Vue Client. Então, a partir do Vue Client, você cria todo um projeto, já um projeto inicial, e dali você vai progressivamente, um framework progressivo, progressivamente crescendo com ele, entendendo o jeito Vue de ser, o jeito Vue de implementar as coisas, e você vai recheando isso daí, você vai agregando plugins e a coisa vai crescendo. Você tendo um planejamento inicial da sua aplicação, você tendo uma arquitetura legal, dá para escalar e dá para manter a simplicidade com JS puro aí. Boa, vamos lá, vamos falar de coisa boa então. Vamos falar de TechPix, não, né? Não. Vamos falar dos pontos fortes de cada ferramenta. Vamos começar de novo pelo React. Eloá, qual que você acha que são os pontos fortes, que é o grande marketing, né, do Facebook ali, que funciona bastante pela levantada da mão do pessoal aí? Quais são os pontos fortes que a gente tem no React? Bom, eu não vou apelar e falar que é o único que a gente pode desenvolver nativo, né? Então, tirando isso, esquecendo esse detalhezinho pequeno, bom, uma coisa que é muito legal do Angular é o tal do Virtual DOM. E o que é esse Virtual DOM? E isso faz o Angular ficar bem rápido e bem escalável. O Virtual DOM, ele é assim, o Angular... Olha aí, olha aí. Ele estava falando de magia negra, ele estava conjurando Deixa um ritual que eu falo os aqui, pontos ó. bons do Angular. Ele estava conjurando o ritual, ele me deu -2 aqui de percepção, estava falando besteira. Mas, React, gente, React. Então, o legal do Virtual DOM é que, assim, o React, ele tem uma descrição do documento dele. E, assim, essa descrição, ela não é nem um node do DOM, nem é uma string. Até na documentação eu procurei. O que é exatamente isso? Ele fala, olha, é uma descrição leve, lightweight. Eu falei, tá bom, Facebook. Vou perguntar para o Zuckerberg para ver se ele me explica melhor. Mas o React tem a versãozinha dele do DOM. Então, o que ele faz? Como é virtual, ele não está renderizando aquela versão o tempo todo. Então, a gente não tem esse gasto. Daí, quando um componente, quando você carrega a página, o componente ele primeiro vai ser renderizado, uma primeira vez, com as informações que ele tem. Se ocorre alguma alteração, algum dado, vai ser feito um diff do retorno, vamos supor. Ele vai tentar renderizar de novo esse componente. Se da renderização anterior com essa nova, ele vai dar um diff desses dois valores. Se o retorno for igual, ele não atualiza. Ou seja, ele não manda para a web. Então, essa comparação é só com o DOM virtual. Então, a gente não tem esse gasto de ficar renderizando coisas que não mudaram o tempo todo. Então, quando alguma coisa atualiza, vamos supor, a pessoa digitou lá 1 e agora mudou, agora o valor é 2. Ele vai fazer toda a comparação e ele só vai renderizar aquilo que foi alterado. Então, isso é muito legal porque você consegue muita rapidez com tudo isso. Você não fica renderizando o tempo todo. Outras coisas assim, que são muito legais. Tem a questão das props, né? Que são as propriedades que vão nos componentes. E essas props, elas são imutáveis. Então, com isso, você também consegue garantir o que está acontecendo ali. O state também é outra coisa que o state ele é bem implícito, o estado da aplicação. Então, num dado momento, você consegue inspecionar e consegue ver exatamente o que está acontecendo, quais os valores que estão ali, como que aquele componente está se comportando. Que era uma coisa, quando eu trabalhava com Angular, às vezes eu falava, é bruxaria, eu não sei bem o que está acontecendo, mas se está dando retorno certo, continua, né? Tem que mandar a feature, tem que fazer a task. Mais uma coisinha assim, que eu acho muito legal, depois que você se acostuma com o jeito de pensar assim, do React, é que ele força você, ele te encoraja as boas práticas. Você fazer uma coisa assim, que seja reutilizável, você fazer uma coisa que não seja muito acoplada. E você exatamente pensar em componentes. Então, eu achei assim, com o React, a minha produtividade cresceu bastante, porque, às vezes,
se eu não estou tendo o resultado que eu estava esperando, eu sei exatamente o que está faltando. Então, vamos supor, eu estou na base da minha aplicação e, por algum motivo, não está vendo os dados. Então, eu consigo, vamos supor, tem essas camadas dos componentes. Se não está nesse componente, vai estar nesse daqui, vai estar nesse daqui. Então, você vai uma camada mais fundo, você vai um componente mais fundo e você encontra. Então, acho assim, ele te força a ser um desenvolvedor melhor. Acho que assim, se você quiser fazer gambiarra, você tem que se esforçar bastante, mas assim, tem gente que tem o dom, né? Então, mas sei lá, o React, eu gosto muito assim de trabalhar com ele, eu me sinto bem trabalhando com ele. Eu acho que isso é muito legal. Boa, vamos ouvir um pouco dos pontos positivos do Angular agora, sem fanboy, hein? Sem fanboy. Como eu já falei, né, o legal do Angular, uma das coisas mais legais é o fato dele ser uma plataforma completa, né? Quando você está trabalhando no meio open source, a gente sabe que a gente tem diversas libs e diversas opções que a gente tem muito boas, maduras, só que você tem que escolher cada uma delas quando você está trabalhando com React ou com outras coisas, né? Uma das melhores coisas do Angular é tudo que você precisa para começar, apesar de você poder trocar cada uma das peças, principalmente no Angular 2, é que você já tem tudo que você precisa para começar lá. Você não tem que ficar dando voto de confiança para um módulo, para eu vou usar esse router ou aquele router. Se você quiser trocar o router, você usa, mas já tem um completamente maduro aqui para você. Isso é bom principalmente, né, no setor corporativo, né? Muitos bancos, eu estou ouvindo falar cada vez mais no Brasil e em outros, estão adotando justamente por essa segurança dessa maturidade que já está no ecossistema do próprio framework, sem necessariamente ter que depender de um projeto open source, que agora pode estar bombando, mas no futuro talvez não esteja tanto suporte da comunidade, saia um ou outro desenvolvedor que estava dando manutenção e de repente não pega outro bom profissional para continuar guiando aquele projeto, né? Fora isso, uma das coisas que eu gosto da comunidade open source no geral é que muitas vezes o pessoal reclama de cada vez está surgindo um novo framework. Pessoal, eu gosto que a gente tenha bons frameworks que estejam com pedaços no mercado diferente, porque coisas que o React fez, por exemplo, com componentes, o Angular percebeu que era uma boa opção e trouxe para dentro. O Vue já nasceu desse jeito. Então, diversas coisas que um framework ou outro fez é bom e os outros frameworks têm que copiar. É bom para todos nós aprender um com os outros e, inclusive, aprender com a outra comunidade. E o Angular 2 ele teve essa oportunidade de reescrita, onde ele pôde falar, ok, já que a gente vai começar do zero, vamos começar com todas as melhores práticas, né? Vamos pegar tudo que tem de melhor no mercado. E ele vai te guiar o máximo possível, o mais facilmente para todas essas melhores práticas. Hoje em dia, cada vez mais o pessoal está vendo, por exemplo, que um tooling com uma tipagem estática opcional, como o Flow, que está sendo usado no React, ou o TypeScript, que está sendo usado em diversas comunidades de JavaScript, pode te ajudar de diversas formas. Então, eles abraçaram diversas coisas, como, por exemplo, o RxJS, que é um ótimo ponto positivo para quem conhece Reactive Extensions com strings e observables, que é algo que está bombando cada vez mais na comunidade internacional. Isso está dentro do core do Angular. E ele já te dá todas as interfaces suas do desenvolvedor com o Angular através de observables com strings. Então, ele já vai, dentro daquele ecossistema, te induzir o máximo possível para as melhores práticas, sem você ter que parar para pensar muito. Outra coisa que o Angular literalmente copiou de outra comunidade, que é um framework que infelizmente nem está aqui, que é o Ember, foi o Ember CLI, né? Onde teve um fork do Ember CLI que gerou o Angular CLI, que hoje em dia, se você quiser começar com um projeto novo, né, hoje quase todos os frameworks têm pelo menos algum scaffolding ou alguma CLI, né? Mas antigamente você gastava uma semana para configurar o projeto todo. Agora você pode baixar o Angular CLI e dar um ngnew e ele já gera o scaffold com todas as ferramentas que você precisa para fazer o projeto mais exemplar, inclusive com PWA Ready, né? Já com todas as coisas para a sua aplicação ser uma PWA por default. Então, isso particularmente eu gosto no Angular. Muito bom. Quem veio de Rails aí, né, tá, da hora. E o caso do Vue aí? No caso do Vue, acho que um ponto forte é a facilidade para quem está começando. Acho que isso é realmente um diferencial. E uma extensibilidade, assim, um poder de estender muito grande para quem já tem uma aplicação robusta e espera crescer com implementação mais simples de Flux,
de você poder arquitetar a sua estrutura de componentes de um jeito, com uma previsão, com planejamento de crescimento, para uma grande aplicação. Então, você tem a facilidade de criar um MVP, mas te permite, te dá essa liberdade de você crescer e transformar aquilo numa aplicação grande e de fácil manutenção, desacoplado. Você tem um problema, por exemplo, com um componente, com um plugin, você simplesmente desacopla e acopla um outro plugin e continua tudo funcionando. Acho que esse é um dos grandes pontos fortes. Além da implementação, que já passou até a ser trivial, né? De Virtual DOM, de ferramentas CLI com templates aí prontos, que ajudam na parte de configuração, de Webpack, e etc. Acho que esses são 2 pontos a destacar aí. Uma coisa que todos vocês falaram, que o William falou muito bem, que não é ruim um framework ou uma ferramenta copiar uma boa feature de outra. É assim que as coisas evoluem, né? E é óbvio que o Virtual DOM é uma coisa que tirou o custo, né, de você ficar manipulando o DOM toda hora. Então, isso é uma coisa que várias ferramentas hoje têm, não é mais nenhuma feature, né, nossa, que especial dessa determinada biblioteca. Outra coisa, na minha opinião, como desenvolvedor, é esse conceito de módulo, né? O Web Components vem desde muito tempo, só que agora parece que, com a ajuda dessas novas ferramentas, a gente está cada vez mais conseguindo codificar e transformar tudo num componente, entender o que é um componente e escrever aquilo isolado. Isso é uma das coisas que eu acho melhor, não importa a ferramenta que você usa, você vai conseguir fazer isso. Bem bacana. A gente falou de coisa boa agora, né? Eu queria que rapidamente vocês falassem de uma coisa ruim, né? A gente tem que, como diz nosso outro amigo, a gente gosta de JavaScript, né? Gosta dessas ferramentas, mas tem que saber que nem tudo são flores, né? Tem algum ponto negativo que vocês querem compartilhar com a gente? Então, acho que o maior problema assim, de cara que a gente tem com o React é exatamente a configuração inicial. Então, quando como eu falei, eu comecei com o React Native, depois eu fui para a web, falei, bom, vamos lá, né? Agora eu vou começar bem bonitinho do começo, criar meu aplicativo básico, assim, fazer um Hello World. Comecei a ver uns tutoriais, e daí o cara falou, vai lá e configura o Webpack. Falei, tá bom. Daí o tutorial era de 1 ano atrás, já tive que mudar várias coisas tive que Stack Overflow da vida, e ler fórum e não sei o quê, para fazer o mínimo. Falei, tá bom, configurei. Mas agora configura o lint, e daí o Webpack tem que trocar, e daí você tem que compilar, tem que transpilar, e Babel, não sei o quê. E daí eu falei, caramba, e isso assim, eu acho que eu fiquei uma tarde inteira e não tinha terminado de configurar esse negócio. Então, eu falei, não pode ser tão difícil assim, né? E daí, o que eu resolvi foi usar o Create React App, que é uma ferramenta que o Facebook e a comunidade desenvolveram para... Ele facilita. Então, ele é tipo um boilerplate, é para você começar dali. E eu acabei usando essa ferramenta, porque assim, eu falei, é melhor... Eu tenho interesse em saber configurar tudo certinho do meu projeto, só que é mais interessante eu saber o mínimo de React, até... para quem vai começar, saber se eu quero mesmo usar o React, do que ficar perdendo tempo com isso, que eu posso olhar depois. Então, foi a minha solução, assim, naquele momento. Preferi fazer desse modo. Bom, o Angular ruim não tem nada de ruim, tá, gente? Brincadeiras à parte. Bom, uma das coisas que eu mais comentei, que aconteceu do Angular 2 em diante, que, na verdade, é uma das coisas que, se tratando de Vue, eu acho mais interessantes, que... o Vue, no caso, se você defendendo um pouco do Vue agora... Olha aí, hein? O Vue, se Fazendo você aliados. zero de conhecimento, se você quiser simplesmente fazer, digamos, uma validação de formulário ou qualquer coisa simples, você consegue, com curva de aprendizado quase nula, fazer algo que funciona de uma maneira interessante. É claro que, se você for fazer uma PWA, você vai ter todos os módulos, coisas que você vai ter que colocar em volta, que vai ter uma curva de aprendizado, mas é mais progressivo, né? Uma das principais questões do Angular 2, para mim, é a barreira inicial. Por mais que você tenha o Angular CLI, onde ele já vai te dar o scaffold do projeto com as melhores práticas logo de cara, vai te dar um servidor de desenvolvimento e outras coisas, você vai ter, sim, uma stack ali, que se você não conhecer nada,
você vai brigar bastante com ela. E principalmente se você quiser estar querendo fazer uma coisa simples e você não tem conhecimento nenhum, gente, por favor, nesse caso vai para o Vue, tá? Não é a melhor opção para quem quer fazer algo simples e não sabe nada. A partir do momento que você domina uma ferramenta, ela vai conseguir suprir todas as suas necessidades sem problemas. Mas a curva de aprendizado inicial ela é mais complicada, vai ter muito mais coisa para você aprender ali. E eu tinha um outro ponto fraco também, mas que eu... Mas ele sumiu, né? Esse ponto fraco. Eu esqueci, era tão pequeno que... Bom, pode falar do Vue, hein, então. Eu esqueci os pontos fracos, me deu um branco. Não, eu acho que assim, tudo em tecnologia é momento. Eu acho que no momento a adoção por grandes companhias ainda no Brasil ainda é baixa. Então isso está mudando, a popularidade vem crescendo, mas atualmente o momento é esse. Então isso a popularidade tende a aumentar, mas é a única coisa que eu vejo por hora. Isso é uma coisa muito importante, inclusive é o nosso próximo tópico, que é o suporte, né? Tanto da comunidade, que é uma coisa que eu vejo que o Vue é o que ele mais torna forte dele, mas também o suporte para empresas, né? Você vê que o Ember, por exemplo, se eu não me engano, ele popularizou bastante porque está rodando em produção no LinkedIn, né? O Angular, o Google está por trás, né? O React, o Facebook está por trás. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre o suporte e quais empresas, como que as empresas e a comunidade estão dando suporte para essas ferramentas. Bom, o React ele está sendo usado pelo Facebook e também por aquelas empresas que o Facebook comprou, né? Então, Instagram, essas coisinhas. E como são essas redes sociais, são muitos dados, são muita coisa acontecendo e acaba que você tem uma confiança, né? Milhões de dados rolando ali, muita coisa. Algumas eu posso estar confundindo com quem o Native usa, que eu ultimamente estava olhando mais as empresas de Native, mas também Airbnb, Wix, Alibaba, que faz o AliExpress. Então, assim, React está no momento. Todo lugar você vê alguém colocando uma proposta, todo dia aparece uma empresa nova querendo usar. E eu acho bem legal isso daí. Você está bem amparado, né? Se você postar uma pergunta ali de React, alguém vai olhar, alguém vai te ajudar, alguém já fez algo parecido. Então, basicamente isso. E na comunidade, assim, mas assim, as pessoas, eu acho que é uma comunidade assim, muito forte, muito legal. Eu acho muito importante participar. Então, às vezes, seguir os desenvolvedores que você gosta, seguir eles no Twitter, ver o que eles estão fazendo, os projetos que eles fazem. Vários ficam comentando issues. Então, eu acho isso muito bom. Até o pessoal tem uma piada interna, né? Que tem aqueles livros lá aqueles livros de paródia do O'Reilly. E daí tem um cordeirinho que está falando assim, fazendo qualquer coisa que o Dan Abramov falar que é para fazer. Então, tem uns caras assim, meio da comunidade importantes que o pessoal só segue sem ver. Uma coisa que eu notei na comunidade também é que eu tenho visto bastante meninas na comunidade, várias mulheres de React. Só que aquilo, né? Eu não sei se eu estou vendo efeito carro branco. Você compra um carro branco, você só vê carro branco na rua. Não sei se eu estou vendo muitas mulheres na comunidade porque eu estou na comunidade de React e eu sou mulher, ou porque realmente está acontecendo. Mas cada dia, assim, aparece alguém no meu GitHub, já começo a seguir, já vejo os projetos, vejo várias meninas assim, se engajando e participando. E eu realmente não sei o motivo. Queria descobrir. Mas, sim, eu acho muito legal. Muito bom. Eu, de tempos em tempos, eu gosto de acompanhar como que está o crescimento dos frameworks, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o Vue crescendo, disparando nos últimos tempos, mas, no geral, o que eu tenho visto aqui, os 3 frameworks principais, no caso, que estão aparecendo aqui, eles têm um crescimento contínuo bem parecido nos últimos tempos, né? Uma das principais vantagens do Angular é que ele está aí há mais tempo, né? Então, ele tem uma base instalada, digamos, né, de comunidade, de pessoas lá, bem maior por conta disso.
e continua crescendo como os outros frameworks. Principalmente quando o Angular estava em desenvolvimento, mudando da versão 1 para a versão 2, que eles escreveram tudo do zero e não vai acontecer mais, pessoal. Mas nesse meio tempo, muitas pessoas acabaram saindo do Angular para os outros frameworks. Mas ao contrário do que muita gente acha que um framework X vai matar outro framework X, isso não é uma coisa que aconteceu de verdade. Está muito fácil você fazer essa transição do Angular 1 para o Angular 2, e isso é necessário, obrigatório para a equipe do Angular dentro do Google fazer, porque o Google utiliza Angular dentro do seu desenvolvimento interno, né? O Google é o principal usuário do próprio Angular. Tem gente que fala o Google não dá muita atenção para o Angular. Só que ao contrário, existem mais de 50 aplicações externas do Google abertas a público e mais umas 50 aplicações internas do Google que não é aberto a público. Ou seja, eles têm mais de 100 aplicações no total dentro do Google que eles dão manutenção ativamente e que eles tiveram que atualizar do Angular 1 para o Angular 2. Então, eles são os principais interessados em ver isso funcionando. Não só porque eles usam internamente, como para eles acaba ficando mais fácil de contratar pessoas externas que já conhecem Angular do mercado para trabalhar dentro do Google, né? Então, você tem uma comunidade muito forte, você tem uma empresa muito forte por trás e acredito que isso vai continuar desse jeito. Então, a gente tem um suporte muito grande. E mais ainda, eu acho que o Angular ele tem crescido bastante, principalmente no setor corporativo, para quem está interessado em empregos, né? Seja numa startup ou seja em bancos ou em outras corporações, justamente por essa segurança da plataforma mais uniforme. Então, eu tenho visto crescer bastante nessa área. Muito bom. O que o Vue está fazendo aqui sem nenhuma grande corporação por trás? Por enquanto, né? Não, eu acho assim, o Vue é bastante forte na Ásia, algumas partes da Europa. Ele tem projetos aí com o grupo Alibaba, lá, o AliExpress, que está investindo na plataforma, principalmente plataforma mobile. A tendência é crescer, eu aposto nisso, e comunidade. Comunidade, a gente vê muita dúvida conceitual, mais JavaScript do que propriamente da implementação Vue. A gente vê mais questionamentos, mais perguntas em fórum, em grupo de Telegram, mais voltados para conceitos, até conceitos de Flux, ideias, né? Na parte da implementação, a gente vê menos dúvidas, assim, menos dificuldades na adoção. Bom, muito bom. Aqui eu coloquei algumas comparações entre as ferramentas, mas assim, a mensagem que a gente queria passar aqui para todo mundo é que escolha o que é melhor para você e para o seu projeto, assim. Então a gente falou aqui coisas do React, falamos do Angular, falamos do Vue.js, mas tem também o Inferno.js. Quem conhece a Inferno.js? Inferno.js tem Batman.js, gente. Tem aí, vai chegar. Então assim, você tem que escolher a melhor ferramenta que for para você, que for melhor para o seu projeto, que adequar melhor a sua necessidade. Todas elas são boas, todas elas têm pontos fortes, pontos fracos. Vai ser você e sua equipe que vai decidir isso melhor. Beleza? Era isso que a gente tinha que falar. Muito obrigado.